Vamos lá, cara. Eu sou o Gabriel Amaral, tô aqui do Maracanã, né, na parte baixa aqui do Maracanã pra fazer essa análise pocket. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Tô aqui do lado daquelas lâmpadas, né, de... Dar um zoom aqui que vocês vão ver melhor. Aquelas lâmpadas que são a tecnologia lá, que é um sol artificial, né, pro gramado do Maracanã, após Fluminense e Cerro Porteño 2-1. A gente troca uma ideia aqui sempre, né, nessa análise pocket. Sempre tento te mostrar uma visão diferente do jogo, ou às vezes até reforçar a visão que você já tem, mas te passar a minha visão dessa partida, das partidas, né? Deixa um like aqui embaixo se você gostar, se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você curtir, tá, o canal. Mais de 230 mil pessoas já curtiram nosso canal, então vambora. Cara, classificados em primeiro do grupo, essa é a primeira frase. Diversas vezes eu venho pra cá e os últimos jogos têm sido muito difíceis, cara, porque ou a gente tá falando de jogos onde a gente jogou mal, ou a gente tá falando de jogos onde a gente teve que só saber se defender, ou quando a gente vem pra cá falar que a gente jogou bem, no caso do Galo, a gente não tá falando de vitória. E hoje no jogo contra o Cerro Porteño, eu acho que o copo é mais cheio do que vazio. E vou começar pela parte ruim. Gabriel, o copo é mais cheio do que vazio, vou começar pela parte ruim? Sim, pra você entender que a parte ruim não é tão grande assim. Eu vi umas pessoas falando que não gostaram da atuação do Fluminense. Eu vou ser sincero, acho que o Fluminense fez o suficiente para vencer o Cerro Porteño. Se o Fluminense conseguir fazer o suficiente para vencer todos os seus adversários, o Fluminense é campeão de tudo. Na temporada até agora fez isso, fez o suficiente para vencer a LDU. Não fez, tinha capacidade para vencer com muito mais tranquilidade, mas fez o suficiente. Pro jogo contra o Flamengo, o Fluminense não fez o suficiente para vencer o Flamengo no Carioca, que foi eliminado. Na Libertadores até agora o Fluminense está fazendo o suficiente. O Fluminense fez o suficiente para ganhar o Colo-Colo em casa, o Fluminense fez o suficiente para ganhar o Cerro Porteño em casa e fez o suficiente para empatar os 3 jogos fora. E ganhou do Colo-Colo. Na única chance que teve, a bola entrou, não teve nenhum detalhe nem nada e ganhou o Colo-Colo fora. Isso é o suficiente para classificar. Então esse time está sendo talhado e baseado em fazer o suficiente. Qual que é o problema? É que no Brasileirão os detalhes têm atrapalhado esse negócio de fazer o suficiente. E aí quando você pega pro jogo de hoje, quando o Cerro Porteño, parando com esse negócio que a gente vem muito analisando os jogos com base no bolo todo, pegando o jogo específico para analisar, o Fluminense fez um jogo muito parecido contra o Colo-Colo. Você pega lá o meu pós-jogo contra o Colo-Colo. Eu vou estar lá falando que o Fluminense começou como um jogo de Libertadores. Indo para cima, pressionando, empolgando ali a torcida que estava aqui no Maracanã, 42 mil pessoas aqui no Maracanã no jogo de hoje. Faz 1-0. O Fluminense no jogo contra o Colo-Colo fez, tinha tido uma chance já antes, mas fez o gol. E no jogo de hoje, a mesma coisa. Abriu o placar, golaço do Marcelo. Que golaço do Marcelo, né, cara? Quantos laterais fazem um gol nesse nível, assim? Eu tô aqui na reta da onde saiu o gol, né? O Marcelo corta pra direita e bate a bola, faz uma curva. Eu tava exatamente nessa mesma reta, só que lá em cima, ó. Não sei se dá pra ver aí, mas a gente transmite o jogo dali, assim, mais ou menos, entre o 0-3 e o 0-2 ali, ó. E a gente tava dessa reta lá, quem viu o gol, daquele ângulo que eu vi, foi um ângulo muito mentiroso, porque a bola parecia que ia pra fora, pô. A bola faz uma curva bizarra, a perna direita, é muita qualidade, cara, muita qualidade. Marcelo é um cara diferenciado e que a gente não tem tanta noção do quanto que ter esse cara dentro do time faz diferença, pra um jogo como esse, principalmente. E o gol saiu justamente, é interessante, que eu tinha falado taticamente no pré-jogo, que o Fluminense era para ter os pontas, bom, vou até lembrar de falar isso, era para ter os seus 2 pontas com os 2 laterais ofensivos, para ter sempre dobras em cima da marcação do Cerro Porteño, porque eu acreditava no Cerro Porteño muito fechado. Eles não vieram tão fechados assim, não. Eles vieram até justamente para travar um pouco mais o jogo, jogar por esse empate, mas eles não vieram fechados, assim, não. 4-4-2, às vezes recuava num 4-5-1, mas a linha de 4 atrás várias vezes aparecia ali. Tanto que por várias vezes o Keno dominava, ele dominava mais sozinho, mas ainda assim tinha dobra. Falei várias vezes, mas o Keno nem dominou tão várias vezes, acho que muito apagado no primeiro tempo, uma partida apagada do Keno e tecnicamente fraca do John Arias. Até apareceu bastante no primeiro tempo, mas no segundo, até na reta final do primeiro tempo, muito
desarmado, perdendo bolas bobas, tendo dificuldade para criar jogadas. E aí você soma isso à questão do Guga na lateral direita. O Guga foi bem, o Guga foi mal, era uma grande discussão no final do jogo. Ofensivamente, acho que o Guga contribuiu bastante. Deu a opção de linha de fundo que o Fluminense normalmente não tem quando tem o Marquinhos. Por sinal, perdeu o Marquinhos por lesão também no jogo contra o São Paulo. Todo jogo alguém sai da merda por lesão. Inacreditável. O Marquinhos não dá essa opção de linha de fundo que o Guga dá. E curiosamente o gol sai de um cruzamento que vem da direita, depois de uma bola batida e rebatida para a área, que não é uma bola de linha de fundo, mas é uma bola que eu não gosto muito, que é esse cruzamento da intermediária, que facilita muito o zagueiro a cortar de cabeça. Só que como o cruzamento não veio tão bom, essa bola foi espirrar, sobrar no Marcelo aqui do outro lado. Então uma jogada que deu errado, que aliás, uma jogada errada que acabou dando certo saindo do gol. E depois do gol, o Fluminense tem autoridade para cima do Cerro Porteño, já tinha tido uma chance com o Germancano antes, tenta criar alguma coisa, mas novamente a gente não sai de um jogo do Fluminense com aquela imagem de poderia ter sido 5 e o goleiro salvou. Então o Fluminense não é um time que cria muitas jogadas. Acho que isso é o que está mais decepcionando a galera que viu o Fluminense 2022. É um time que no ataque é pouco produtivo, no sentido de quantidade. Mas acho que todo mundo ficou feliz porque viu um time muito parecido com o time de 2023, que era um time muito efetivo. Não era criava aquele bilhão de chances, mas era um time que quando chegava, Germancano parou no Jean 2 vezes. 3, até se você considerar o chute de fora da área do Guga, que o Germancano desvia pelo meio e o Jean faz uma defesaça. É bom destacar isso, né? O Jean é um goleiro de nível classe A do Brasil, cara. Ele tá escanteado no Cerro Porteño porque ele fez uma merda no Brasil. A questão lá da violência contra a mulher dele. E aí ele não tem clima, nenhum time do Brasil tem clima pra contratar o Jean. E os que tem clima, que topariam isso, não tem grana pra contratar. Então, tá lá no Cerro Porteño jogando futebol paraguaio e é um goleiraço. E que fez a diferença pra eles hoje também. Então, assim, se o Germancano não conseguiu fazer o gol, a gente tem o Marcelo pra dar essa patada de direita. Só qual que é o problema? O Fluminense cometeu um erro no jogo de hoje que a gente já vê o time cometendo por várias vezes. E aí entra o copo meio cheio, né? Por que ele não tá completamente cheio? Por causa disso. Contra-ataque do Cerro Porteño, bola pela direita. O Alexander disputa e beleza, ele perdeu pro Pires da Mota. Foi falta, não foi falta? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Já vi gente dizendo que não foi. No próprio chat, que só tinha tricolor, tinha discussão se foi falta ou não foi falta. Pra mim, na minha opinião, o que o árbitro desse ia valer. O VAR não ia se meter. O Alexander dá um puxão no Pires da Mota antes, mas aí o Pires da Mota, depois que o Alexander cai, ele sobe, o Pires da Mota apoia o braço, enfim. É o tipo de lance que, se você, com o VAR, você fica procurando falta desse tipo. Na hora, no jogo, não parece ter sido falta. Mas independente disso, sai a jogada pela direita, reparem a movimentação do Guga pelo meio. O Vieira, que faz o gol, ele vem correndo, cara, tem 2, 3 jogadores do Fluminense na área. Ninguém percebe, fica todo mundo olhando pra bola. E aí ele sai sozinho dentro da pequena área porque ninguém marcou. Desatenção. O time do Fluminense é um time que tem uns lapsos de desatenção absurdos. E esse lapso acontece muito mais a partir do momento que o Fluminense toma o primeiro gol. E tomou o gol hoje e desabou o time. Teve o Cerro Porteño chega ao segundo gol num lance muito parecido do jogo contra o Red Bull, que a gente toma 2 gols em 5 minutos, desatenção, desligado, quase tomamos de novo. Sorte é que o Thurin estava um pouco à frente no toque de cabeça do Vieira. Se o Vieira cabeceia direto pro gol, talvez o Fábio defendesse ou não, mas poderia ter saído o gol. E não teria questão do impedimento, seria muito parecido com o gol do Red Bull Bragantino. Então assim, o time é desatento. Na reta final do jogo, a gente ainda teve um outro passe errado do Arias também, do Martinelli, que provocaram esses contra-ataques da equipe do Cerro Porteño, que não estava se fechando totalmente atrás, dava esse espaço para o Fluminense ter uma criação ou outra, mas saía no contra-ataque. O Iturbe puxou vários contra-ataques aqui mesmo, desse lado aqui pela direita. A gente viu o Domingues puxando um pouco menos. Só que o Thurin é pesadão, então não ajudava muito nesses contra-ataques do Cerro. Vem o segundo tempo, o Diniz não mexe. O time do Fluminense fica meio que numa nota só, tem dificuldade. O Cerro começa a milonga ali do jogo, a dar uma travada. Isso dificulta mais ainda o Fluminense. O jogo fica muito picotado, muito parado no segundo tempo. E aí foi onde o Ganso jogando entre os... O Ganso jogou de segundo atacante. O Ganso jogou lá dentro junto com o Germancano. E ele participa pouco do jogo assim. Você tira... Eu prefiro 1000 vezes o Ganso jogando como volante do que o Ganso jogando como segundo atacante. Porque ele vai participar pouco da partida. E o Ganso é um cara que tem que estar o tempo inteiro dentro do jogo. Até porque quanto mais na frente ele tá, menos ele volta. Menos ele participa da parte defensiva do Fluminense.
Fluminense cria alguma coisa no segundo tempo, a gente tem a bola do Marcelo que explode lá no Germancano, a gente vai ter, esqueci de comentar aqui, o nosso gol anulado, né, antes da chance ali do Marcelo, o nosso gol anulado que poderia ter sido um golaço de bicicleta do Antônio Carlos, né? Depois o Cano faz um rebote, mas estava impedido lá porque a bola bateu no John Arias. Mas no segundo tempo a gente cria, mas muito pouco, assim, eram 20 minutos em que o Cerro Porteño estava meio que confortável dentro do jogo. Eles tiram o Thurin e botam o... Eles já não tinham o Edu, né? O Edu tá afastado por algum motivo, não vem sendo relacionado. E eles botam o Portilho, que é um atacante de lado, mas que entrou para jogar pelo meio para ganhar em velocidade, principalmente quando tivesse no embate com o Antônio Carlos. Não deu certo, eles não conseguiram sair mais pro jogo. E aí, num erro de desatenção deles, o Ganso pressiona. Pra mim, o Ganso já deveria sair há um bom tempo, principalmente pra entrada do John Kennedy, ou então que ele tirasse o Lima e botasse o Ganso um pouco mais pra trás e botasse o John Kennedy, não pelo John Kennedy, tá? Porque o John Kennedy não vem jogando nada em 2024. Até agora não tem uma atuação regular. Todas as atuações do John Kennedy em 2024 são ruins. Mas principalmente por esse jogador. A gente precisava ter um segundo centroavante dentro da grande área pra poder ter 2 contra 2 nos zagueiros dele. E aí eles dão um mole, o Baez é obrigado a fazer uma falta no Ganso, né, por um erro de saída de bola deles, já tinha amarelo, toma o vermelho, o jogo muda a figura. O treinador Manolo segura demais, Manolo Jiménez, demora um pouquinho a mexer, a bola não sai, o Fluminense, na hora, o Diniz chama o John Kennedy, provavelmente tiraria um jogador de defesa para botar o John Kennedy mais centralizado e ter essa maioria dentro da grande área, mas acaba nem precisando fazer isso, porque a gente tinha essa maioria, a bola não saía, eles não tiveram tempo de botar o Lopes, né, o zagueiro, porque o Baez, que foi expulso, era zagueiro, eles ficaram jogando com um zagueiro só por uns 2, 3 minutos, e aí vem o cruzamento que o Ganso faz o segundo gol do Fluminense de cabeça, o jogo muda de figura. O Diniz, ao invés de só colocar o John Kennedy, coloca o John Kennedy e o Renato Augusto, 6 por meia dúzia com o Ganso e Cano, e ainda precisa mexer no Guga, botando o Felipe Andrade na zaga, né? Mais uma vez, o Calegari é a 6ª, 7ª opção. Daí pra frente, assim, foi um jogo muito parecido. O jogo inteiro foi muito parecido com o Colo-Colo, né? A gente quase toma a virada, faz o segundo gol, tem um controle meio mentiroso do jogo, porque o Cerro Porteño teve chance. Cara, o Felipe Andrade entrou desatento de novo, ele errou um passe bobo aqui no meio de campo, quem salvou foi o Antônio Carlos. Por sinal, fez uma boa partida o Antônio Carlos, tá? A segunda boa partida seguida dele. E aí, pra poder fechar, vitória 2-1, classificação, primeiro lugar do grupo. Como resultado, a gente não tem o que contestar na Libertadores. Já garantiu ganhar o Alianza aqui para poder ter uma das melhores campanhas com 14 pontos. A torcida deu um show absurdo. Em alguns momentos, principalmente pouco antes dessa suspensão, dessa expulsão, carregou o time nos braços. Foi importantíssima a atuação da torcida e seria ainda mais se tivesse lotado o Maracanã. Você que não veio o jogo por algum motivo, porque tava calor, porque tava frio, por algum motivo, não, que venha aos Jogos da Libertadores. A sua presença é importante, cara. A gente que tá aqui do estádio, a gente sabe a diferença que faz quando a torcida tá junto. A torcida tava muito junto, contra a arbitragem, questionando, gritando, reclamando, participando, cantando, empolgando o time. Isso com certeza fez diferença, assim, dentro do gramado. Acho que teve ali só por questão do princípio de vaia para Antônio Carlos. Acho que foi muito mais um desafogo ali de só vou vaiar um cara que a gente não gosta, mas fez uma boa partida. 2-1, cara, classificação. A gente vem falando muito de análise resultadista, né, que o Diniz está passando, e hoje era uma dessas. Se aqui no finalzinho, as 2 chances perigosas aqui que o Cerro Porteño teve, empata o jogo, o Diniz estaria mais uma vez refém só do resultado. Estaria empatado, estaria classificado, mas seria uma classificação com muito mais asteriscos do que de fato está tendo. O Fluminense passa em primeiro, tá garantido, vai pegar talvez os clássicos, né? O Flamengo deve passar em segundo, o Botafogo já se classificou também, mas pode passar em segundo, tem São Paulo, enfim. Vou fazer um vídeo só sobre isso no resumão da Libertadores nessa sexta. Tamo junto, obrigado pela audiência, obrigado por ter assistido até o final. E agora vambora, porque senão a gente vai ficar preso aqui dentro do Maracanã ali, ó. Cauã Tinoco, tá ali, ó. E Vitor Pressa. É você que tá gritando, cara? Vitor Pressa gritando ali. Ó, valeu. Tamo junto. Até a próxima.